Boa noite, graça e paz, como está? Tudo bom? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor derrame a sua misericórdia e graça sobre você e também sobre a sua família. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Separei uma passagem hoje muito interessante sobre a vida de José e eu gostaria de conversar sobre isso contigo. Segue o texto, diz o seguinte para nós: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Muito bom. Você conhece um pouco da vida de José? José, na adolescência, teve sonhos, e os seus sonhos dizia que ele seria reverenciado pela sua família. Esses sonhos despertaram muita inveja no coração de seus irmãos, além do fato dele ser muito amado por seu pai, já que ele era um dos filhos que ele mais amava por ser filho de sua mulher Raquel, a mulher com quem ou por quem ele trabalhou 14 anos para se casar. José foi, por causa desta inveja, vendido por seus irmãos como escravo, foi parar no Egito, e no Egito ele chegou à prisão, por causa de uma conspiração de uma mulher que não conseguiu seduzi-lo, inventou uma mentira, e ele foi parar no cárcere. Lá, depois de tudo que tinha acontecido com ele, Deus o exaltou quando ele revelou o sonho de Faraó, e a Bíblia diz que então ele se tornou segundo no reino de Faraó. Durante todos esses anos, seus irmãos o tinham como morto. Sua família já havia desistido de qualquer lembrança ou de qualquer coisa em relação a José, porque era fato para eles todos que ele tinha sido morto por um animal selvagem. Quando a fome veio sobre a terra, os irmãos de José foram para o Egito buscar comida, e a Bíblia diz que José então começou uma sucessão de testes para ver até que ponto eles estavam mudados, até que ponto eles tinham aprendido a obedecer a Deus ao invés de fazer aquilo que era melhor aos seus próprios olhos. Quando ele revela aos seus irmãos a sua identidade verdadeira, a Bíblia diz que os seus irmãos tiveram medo por causa de tudo o que fizeram a José. E este versículo, no capítulo 50, acontece depois que Jacó, pai de José, havia morrido. E ele então, os seus irmãos então imaginaram que agora seria o momento oportuno para que ele se vingasse por tudo que eles tinham feito a José e por todo o sofrimento que tinham causado a ele. E a Bíblia diz que ele disse essas palavras: Vocês, na verdade, intentaste o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer com que vedes agora que se conserve muita gente em vida. Sim, José fez uma leitura da sua vida, uma leitura dos seus problemas, uma leitura de todo o seu passado, que é para nós revolucionária, que nos aponta para um caminho que deveríamos seguir. Todos nós temos coisas no passado que sabemos que se pudéssemos voltar atrás, faríamos diferente. Temos pessoas que nos magoaram no passado, temos histórias no passado que, se pudéssemos, apagaríamos. José poderia dizer muitas coisas aos seus irmãos naquele dia. Poderia ter dito a eles: olha, agora é o momento em que vou castigá-los pelo mal que me fez. Agora vou deixá-los passar fome, agora vou desprezá-los. Mas não. Ele entendeu que todo o sofrimento, toda a dor que os irmãos haviam causado a ele tinha parte num plano maior de Deus, de guardar, de poupar a vida de todos eles. Ele entendeu que ele era parte de um projeto de Deus para salvar vidas, e isso para ele foi suficiente para perdoar e aceitar o passado. Quantas vidas estão machucadas, marcadas, porque não conseguem acertar as contas com o passado, não conseguem entender o propósito no meio do sofrimento? Que nós aprendamos com José. Sofrimento todos enfrentaremos, mais ou menos, mas todos enfrentaremos.
A questão é, será que quando estivermos na posição em que José estava, será que ao olhar para trás, conseguiremos ver Deus agindo em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio a todos os problemas que nos foram causados? Ou será que só veremos um rastro de ódio, de mágoa, de ressentimento e não aprendemos absolutamente nada com isso? Minha oração é que, no meu caso, e espero que no seu também, quando essas situações chegarem, nós tenhamos sabedoria para saber lidar com elas. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que a graça dele se derrame sobre nós. Amém? Deus te abençoe.